Morte e vida. Se tem algo difícil de nós lidarmos, é com a tal da morte, não é verdade? O Senhor Jesus disse que teríamos autoridade até mesmo para ressuscitar mortos, e isso acontece literalmente com os apóstolos no livro de Atos e durante o tempo todo da igreja primitiva. Você há de convir comigo que não é um milagre tão fácil de acontecer. Tem muitas coisas envolvidas nessa questão, principalmente a vontade soberana do Senhor nosso Deus, que sempre precisa ser respeitada. Mas que Deus é capaz de nos usar para ressuscitar uma pessoa, isso é mais do que comprovado. Até mesmo em nossos dias isso tem acontecido. Mas sabe o que é pior? É ver pessoas que estão até vivas, com os olhos abertos, com o coração batendo, mas que infelizmente é como se estivessem mortas. E nesses casos eu quero te dizer que eu mesmo já vi muitos ressuscitarem. Já vi muitos receberem o dom da vida e voltarem a ser pessoas alegres e felizes. Hoje em nossa devocional, vamos falar de uma mulher chamada Tabita, ou Dorcas. Ela adoeceu e chegou a morrer mesmo, literalmente. Mas Deus usou o apóstolo Pedro para ressuscitá-la. Um grande milagre que nos mostra o grande poder do nosso Deus. Vamos lá então? Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Desde já, peço a você que compartilhe a mensagem, tá bom? E se inscreva aí nos nossos canais. Vamos lá então, a devocional de hoje vamos falar sobre Dorcas e o tema será morte e vida. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 39 ao 41. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por tão grande milagre. Essa história foi escrita para aumentar a fé dos discípulos na igreja primitiva. Tanto é que no versículo 42 nos diz que muitos creram no Senhor por conta desse grande milagre. E realmente, irmãos, pensem bem, a ressurreição de alguém é um milagre para lá de sobrenatural. Eu creio que muitos ali ficaram maravilhados. Essa mulher, chamada Tabita, que era o nome dela em aramaico, e Dorcas, o nome grego, era uma serva do Senhor, era notável nas obras aos pobres, mas ela ficou doente e veio a morrer. Chegaram a fazer até os rituais com o corpo para sepultarem-na. Porém, alguém chamou o apóstolo Pedro, que estava na cidade. Foi quando ele orou ao Senhor e operou esse grande sinal, essa grande maravilha. Ressuscitou aquela senhora que era uma grande serva do Senhor. Eu imagino o que se passou na cabeça das pessoas, e principalmente na cabeça daquela senhora, né? Tudo indica que ela já era uma senhora. Eu imagino o que foi que ela viu enquanto esteve morta. Imagino o testemunho dela a respeito do poder de Deus após ter sido ressuscitada. Meu Deus, que bênção deve ter sido a vida dessa mulher. Como seria forte o testemunho de vida dela diante de toda a comunidade, diante da sua família. Eu sei que esse milagre, irmãos, não é contrariarmos a vontade do Senhor, não é quando uma pessoa morre. Muito pelo contrário, pode ser a vontade do Senhor que a pessoa ressuscite e demonstre a grandeza do seu poder e da sua glória. Mas venhamos e convenhamos, não é tão comum vermos isso dessa maneira que aconteceu com Dorcas, mas podemos ver muitos casos de livramentos e de curas sobrenaturais, e isso nós podemos ver sim nos nossos dias. Quantas pessoas já chegaram em hospitais praticamente mortas, ou mortas mesmo? A minha irmã, no caso,
caso, passou por isso. Nós chegamos com ela morta, o coração parado, né? Às vezes sem esperança algumas pessoas chegam ali, mas os médicos são usados por Deus e conseguem reanimar a pessoa, ressuscitar e trazer essas pessoas de volta à vida. Você mesmo deve conhecer algum caso assim como eu, né? Então, não é de todo impossível de se ver. Agora, eu quero te dizer que muitas pessoas estão precisando desse milagre da ressurreição, mesmo estando vivas, pois é como se estivessem mortas. Algumas pessoas estão tão mortas que pensam até em realmente tirar seu fôlego de vida, tentando suicídio ou arrumando alguma maneira de realmente morrer, ainda que seja aos poucos. A essas pessoas, quem sabe a você mesmo, eu quero dizer que Jesus Cristo pode restaurar sua vida. Deus pode ressuscitar seus sonhos, Deus pode te fazer trilhar novos caminhos, Deus pode abrir os seus olhos, Deus pode reanimar seu coração, e eu profetizo vida sobre você em nome de Jesus. Que toda morte, todo espírito de morte, todo pensamento de morte, todo desejo de morte seja repreendido na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro isso sobre você. Não sei o que morreu em você, não sei quem morreu para você, mas eu profetizo que tudo isso vai ressuscitar para a glória de Deus. Talvez você já foi desenganado pelos médicos, ou pelo diabo, ou quem sabe até por você mesmo. Em nome de Jesus, que essas vozes se calem e você possa ouvir a voz do Senhor nosso Deus te dizendo: receba a vida, ressuscite, levante-se e viva de novo. Que Deus possa fazer esse grande milagre em sua vida e você possa viver de forma diferente, assim como foi com aquela mulher da Bíblia chamada Dorcas. Eu creio que ela não teria outro assunto para conversar, a não ser a sua ressurreição e da sua nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus recebem uma nova vida, nascem de novo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, receba o novo de Deus na sua vida em nome de Jesus. Espero que Deus te abençoe ou que você envie essa mensagem para alguém que está precisando ressuscitar. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra de um milagre tão grandioso operado pela vida do apóstolo Pedro nessa mulher chamada Dorcas, Pai, que morreu adoecida, mas o Senhor usou o teu servo para orar por ela e ela se levantar e ela ressuscitar. Que coisa maravilhosa, Pai. Deus, e assim muitos hoje em dia têm vivido, Pai. Às vezes estão vivos, estão trabalhando, estão se entretendo, estão fazendo coisas, mas, Pai, por dentro essa pessoa está morta, está acabada, está desiludida, está triste e adoentada. Eu peço ao Senhor que venha ressuscitar essa pessoa, que o espírito de morte seja repreendido e, ó Deus, o teu espírito de vida venha soprar sobre ela. Em nome de Jesus Cristo, que haja paz, haja alegria no coração dessa pessoa, haja um renovo do Senhor e ela possa viver novamente, meu Pai. Traz paz, traz alegria àquele que está doente, àquele que está internado, àquele que está desistido, desanimado, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa trazer paz, trazer graça, alegria e renovo na vida dessa pessoa. Quem sabe o que morreu foi a família, o amor, meu Pai, o respeito, a compreensão, a vontade de viver, os sonhos, os desejos dessa pessoa. Quem sabe, Pai, o que morreu foi a fé dessa pessoa, mas o Senhor é o dono da vida. Oh Deus, a vida pertence a Ti e eu profetizo, Pai, uma vida nova no coração do Teu servo. Oh Deus, o fôlego de vida venha a ser soprado novamente no coração dessa pessoa, nas narinas do Teu Filho, e ele possa viver para a glória do Senhor, meu Pai. Os que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, meu Pai. Deus, nós podemos ressuscitar em Ti, por isso eu te peço, ressuscita o meu irmão e a minha irmã, ressuscita a sua família, seus sonhos, seus projetos, a sua fé, em nome de Jesus, Pai. Eu ordeno a esse espírito de morte que saia dessa vida, dessa família e dessa casa e que entre o Teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo, o Espírito da vida possa vir sobre cada um de nós. Assim nós oramos e decretamos
Deus, a tua paz, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos, que você receba a vida em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever nos nossos canais, seguir a gente também lá no Facebook e no Instagram, tá bom? Um grande abraço para você e para toda a sua família. Deus abençoe o seu dia, tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.